Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 22 de maio, segunda-feira. Começando a semana. Bom dia, Ana Tereza, Rosana, Carolina. Como vão? Como foram de final de semana? Começando às vezes, com Tulipa Ruiz. Bom dia, Ângela, tudo bem aí? Tô só na leitura do livro, Ana Tereza. Deixei os outros de lado e fui para esse. Não me aguentei. Tô com uma pilha de leitura aqui. Mas aí já encontrei algumas coisinhas, mandei para o Vitor. Alguns ajustes. Sempre passa, né? Sempre passa. Sim, a Carolina tá lembrando que é uma semana curta aqui no Dharma. Depois eu vou falar, amanhã eu falo. Então essa é a Tulipa Ruiz. Bom dia, Grazi. Jason, como é que tá? Firme? Segue firme. Segue firme, Jason. Recompensa vem para quem tem determinação. É um pouquinho por cada dia, assim. Bom dia, Rosana. Tudo bem? Tudo certo, gente? Então essa semana vai ser uma semana curta aqui no Dharma. Bom dia, Maria. Tudo bem por aí? Porque... Bom dia, Stanley. Agora eu começo uma sequência de viagens. Um mês, aí eu vou ficar viajando várias vezes. Essa semana é uma delas. Eu vou a São Paulo a negócio. E aí... a trabalho, saio amanhã, volto na sexta, eu acho. E assim vai indo. Aí eu passo uma semana aqui no sul, viajo de novo para outros estados, a convite, a pedido dos clientes. E aí depois eu vou anunciando. Mas a princípio, essa semana, então, a gente vai ter... Bom dia, Eliana. A gente terá o Dharma hoje e amanhã. Na terça-noite eu já estou em viagem. Mas a gente vai avisando. Aí o Jason escreveu, bom dia, já seguimos firmes sim, fé e determinação. Perfeito, cara, é isso aí. É isso aí. Esse é o jogo. Muito bom. Isso é o Dharma, ó. Fé e determinação. Bom dia, Luana. Então, se tem fé e determinação, o resto vai. Mas aí perde a fé. Bom dia, Lua. Aí perde a motivação, perde a intenção, quando vê está emaranhado em um monte de reinos, né? No budismo a gente tem vários reinos, não é só como na católica que tem só o reino dos infernos. No budismo tem dezenas de reinos. A gente cai nesses reinos. E nós estamos aqui, o Poder das Dakinis. Micaela Haas escreve, nós estamos finalizando, e a editora Lúcida Letra vai nos trazer esse presente. Falando sobre 12 mulheres extraordinárias assim que movimentaram o budismo. Então é só uma dica, gente. O budismo é uma dica. Bom dia, Grácia. Eu estava ouvindo um podcast, ouvindo partes dele, sim, no podcast da minha cunhada, que é dentista, e ela comentando, né, numa mesa de debate, assim, uma roda de conversa, está no YouTube. E o Insta dela é professora dentista, se não me engano. Ela tem muitos seguidores, assim, 30, 40 mil, sei lá. E ela dizendo, bom dia, Carla, sobre isso, né? Sobre essa questão das mulheres, o quanto as mulheres têm que lutar, inclusive até em profissões como essa, estabelecida, odonto, né? Em todas as áreas. As mulheres estão lutando o tempo todo. Então aqui a gente está falando das mulheres no budismo, e todas elas, praticamente sem exceção, só teve uma ali, né? Falando do quanto existe o machismo dentro dessa estrutura. E existe o machismo em todas as estruturas, não só religiosas, filosóficas, acadêmicas, né? E é isso. Então, quem é da área do odonto, quiser ter uma experiência ali nesse podcast, procura lá, professora dentista, deve ter indicação do YouTube. E as mulheres passando por esse perrengue. Então eu trago voz das mulheres, trago essa voz, porque a única forma que eu posso fazer, eu não posso falar no lugar delas, obviamente. É um lugar que eu não pertenço,
Então eu não falo desse lugar, mas eu trago a voz delas. E bate em vocês aí, né? As mulheres que estão aí, bate e bate nos homens também, de uma forma de perceber que nós temos que lutar para acabar com esse machismo. Bora lá. Aí nós paramos aqui, ó, página 337. Já estamos há 80 dias lendo. Fora os finais de semana, né? Às vezes, os turistas, então, elas já estão no... as mulheres, a Carolina comenta ali sobre a síndrome da impostora, era o tema. Bom dia, Natália. Às vezes, os turistas, afastando suas câmeras para obter a melhor visão da magnífica construção, então, está contando que eles estão lá no Mediterrâneo, no templo onde ela tem, né? Bom dia, Grazi. E aí, a Candro está circulando por lá, tá? E os turistas estão tirando foto, né? Tirando foto do templo. E é esse o jogo, é isso que está acontecendo aqui agora, tirando foto do templo. Bom dia, Paulinha. E aí, às vezes, os turistas afastando-se com suas câmeras para obter a melhor visão da magnífica construção, esbarravam em Candro e murmuravam um desculpe, ou um excuse-moi, né, em francês, bom dia, Claudette, e avançavam para capturar o próximo detalhe exótico dos pássaros mágicos, pintados à mão, e dragões contorcidos nas paredes carmesins. Então estava ali, tinha uma mestra ali, uma vez eu estava no retiro, contei já, né, mas sempre tem gente nova. Eu fui para um retiro zen, aí na primeira vez, e eu não conhecia o monge Dengaku. Aí procurei, né, vai estar com as vestes, né, com todas, mas cadê o monge, né? Nada, né? Nada, porque eu cheguei na hora do SAMU, na hora que o pessoal estava fazendo os trabalhos, né? Que a gente faz trabalhos de limpar banheiro, limpar cozinha, né? O trabalho manual. E aí um dos noviços lá, né? Preceitado, olhou assim, tá lá ele, ó. Eu disse, mas onde? Lá ele, cara, tá ali, ó. Aí tava ele em cima de um trator, puxando umas toras de lenha e descia do trator, amarrava, voltava, subia e estacionava, ia lá, cortava a lenha. Era ele. A gente fica criando uma imagem, né? Aquela pessoa flutuando assim. Tá lá na lida. É isso aí. Budismo no dia a dia. Bom dia, Lu. Se ao menos os turistas soubessem que o que realmente valia a pena ver não era o espetacular Buda dourado de 22 pés de altura, nem os 1000 Budas cintilantes no salão principal, nem os afrescos meticulosamente pintados. Se ao menos tivessem tido tempo de parar por um momento, poderiam ter visto a verdadeira beleza bem diante deles em forma humana. Kandro Tisseren, Chodron. Então a gente vai ficar impressionado com as coisas materiais e o ser humano, para que aquilo ali foi realizado, está ali na nossa frente e a gente não vê. Observei mestres renomados saltando rapidamente de seus tronos altos ao perceberem que Kandro chegava. Bom dia, Andréia. É um costume asiático denotar a posição de uma pessoa pela ordem dos assentos e pela altura do trono. Isso tem no budismo tibetano. No Zen tem também, mas não é tão evidenciado assim. Fica num troninho, a gente fica nos zafos, né, e nos abutons. Então os zafos são as almofadas, abutom é aquele tapetinho. A gente fica bem abaixo, né? Mas não é tão evidenciado, é muito mais clean, muito mais minimalista, né, como é o japonês. É só uma bancadinha, uma cadeira grande, assim, mais alta. Eu acho até que é melhor, mas nem sempre eles sentam nesses lugares. A maioria das vezes, quando é uma roda de meditação normal, do dia a dia, assim, é só quando tem um tipo de ritual. Mas no dia a dia, na meditação da manhã e da noite, é todo mundo sentado no chão, inclusive o abade, né? No caso, que eu estou falando é do monge Dengaku e da monja Shoden, dessa galera. Observei mestres, nenhum dos professores, independente da importância do seu título ou quão elevada fosse sua posição, desejava ter um assento mais elevado do que de Kandro. Ainda assim, Kandro nunca falava sobre sua realização. No tibetano também, várias vezes fui para retiros, e quando tem mestres que vêm de outros lugares, como Lama Alam, Ponlop Rinpoche, né, esses mestres assim, de alto escalão, assim, o Lama Padma
procura não sentar nas posições junto, assim. Ele senta junto com a gente, no chão. Senta na frente ali, senta com a galera, assim. E é muito legal, passa todo o retiro sentado no chão. E ele poderia estar num assento elevado, do lado, né, como manda a tradição, mas ele não. Ele vem junto da gente, é legal isso. Bom dia, Ana Karenina. E é muito importante vocês olharem os afrescos nas paredes quando forem visitar um templo tibetano, e vocês vão ver que Guru Rinpoche, Padmasambhava, né, ele vai estar, ou representações de figuras assim, de mestres. Bom dia, Natalina. Vocês vão ver que eles estão com a perna de lótus, não estão com o lótus completo. E aí eles estão com o lótus com a perna, não lembro se é esquerda ou direita, não vem o caso, eu acho. Deixa eu me posicionar lá no templo. Acho que é a direita. Estão com a perna direita, tá? Não lembro. Mas estão com ela, então com o lótus, é um lótus semi-completo. E essa perna direita está para frente, assim, ela está nessa posição. Isso significa que eles estão voltados para si, para os ensinamentos, para o Buda, né, para o Dharma, mas estão com a perna no mundo. Estão aptos a levantar e atender. E aí eles são bodhisattvas, aqueles seres iluminados que vêm para nos trazer as informações. Então eles estão com a perna nessa posição. Os birmaneses, que é uma estrutura também de budismo Theravada, que eu também acabei fazendo formação, acabei fazendo retiros, então os birmaneses sentam assim. Essa é a postura deles, não é a postura de lótus completa, é sempre assim, com a perna direita na frente, e ela em posição de levantar. Essa é a postura birmanesa. Então são detalhes, assim, vocês vão olhar e vão ver, mas por que está assim? Não tem um detalhe numa pintura tibetana que não tem um significado. Tudo é significado. Se está ali, tem um significado. É como na literatura. Na literatura, agora não lembro do escritor, mas é um clássico, assim, quando aparecer um revólver, ele tem que ser usado. Né? Aparecer um revólver, vai ser usado. Esse é um exemplo da literatura. Quem é da literatura aí me lembra quem foi que falou? Era um escritor, não lembro se é americano ou russo. Poxa, o Alzheimer está pegando cedo para mim, eu ando esquecendo dos livros. Mas enfim. Foi curioso isso para vocês? Faz sentido? Serve, não serve? São segunda-feira, 6h30 da manhã, cara. Poxa vida. Kandro nunca falava sobre sua realização. Apesar de os alunos e outros professores solicitarem fervorosamente que ela desse ensinamentos, ninguém jamais ouviu gabar-se de sua sabedoria. Uma vez eu estava num retiro também, e aí, agora me lembrei, aí um iniciante, assim, acho que foi a primeira vez que aportou lá, mas perguntou de uma forma honesta, assim, sabe, não estava querendo, foi bonitinho, assim. Aí perguntou para o Lama, né, para o Lama Padmasambhava, mas Lama, o senhor fala de realizações, o senhor tem alguma realização? Ele disse, né, tem um monte de defeito. O Lama sabe, quem conhece o Lama sabe que ele sai na tangente, assim, não, tem um monte de defeito, nessa vida não vou me iluminar de jeito nenhum. Ainda mais, daí ele começa, ainda mais com o Grêmio nessa situação, ele é gremista, né, aquela coisa, ele começa com um monte de história. E sai pela tangente. Bom dia, nega. Capaz, como é que ele vai dizer as realizações dele? Ela sempre parecia se divertir um pouco quando alguém se curvava para ela com as mãos em prece, ou a tratava com grande respeito e veneração. Então, quando vocês encontrarem o mestre, vocês esperem, né? Esperem como ele vai querer saudar, né? Então, a gente sempre espera, não é só um mestre. Pessoas, isso vale uma etiqueta social, né? Vocês esperem que aquela pessoa que vocês têm, que ela de alguma forma tem uma hierarquia pode ser política, pode ser de trabalho, esperem se ela vai estender a mão, esperem se ela vai, né, se esse mestre ele vai deixar que tu toque nele, né, essa mestra, né? Então tu aguarda com distanciamento, né? Se a pessoa estender a mão, tu estende a mão, se a pessoa se curvar, tu te curva, mas isso tu tem que ter o feeling, assim, né? Então, por exemplo, no Zen, eles vêm abraçando, te beijando e te puxando a bochecha, não todos, mas a maioria, quase que 100%, quase. Todos que eu conheço fazem isso. A Kakuzen de Brasília, se ela te enxergar, ela, nossa, se desmonta nos braços, assim, te abraça, te beija. Maravilhosa.
Shoden também, Dengaku também, são pessoas que têm muito essa coisa do toque, assim, é muito legal. Aí tu te sente em casa, né? Não mesmo com o Lama, né? O Lama já tem uma relação mais de distanciamento. Acho que finalmente descobri. Alguém já se encontrou com os mestres assim e ficou na dúvida como é que faria, tal e coisa? Então, observa, né? Se alguém chega e se abraça, espera ver se ele tem intimidade, né? Acho que finalmente descobri por que todo mundo se levanta e se curva para mim quando eu entro. Disse ela com naturalidade. Quando saiu para o pátio e dezenas de alunos simultaneamente saltaram do seu almoço unindo as mãos e se curvando. Então é isso, um lama, uma lama, um monge, ele levantou vocês, né? Levanta todo mundo. Quando a gente está em almoços com a monja Koen, por exemplo, que eu já fiz também encontros com ela, a monja terminou de comer, largou os hashi, a gente tem que parar também, não importa se tu não comeu. E aí ela levantou, todo mundo levanta. E ela vai embora, deu, acabou, né? Então tem toda uma organização, assim. Parecia uma dança coreografada de devoção a ela. Mas Kanda atribuiu a veneração a Mayula Tsering Wangmo, mãe de Sogyal Rinpoche. Esses pobres seres devem me confundir com minha irmã. Ela é muito, muito humilde, né? Apesar do fluxo constante de amor e admiração que fluía em sua direção, era óbvio que ela honestamente não se considerava especial. Bom dia, Eloá. Eu conto essas coisas para vocês, gente, não é para contar como ele já fez coisas, não é para isso. É porque o budismo é uma experiência direta. É como a ciência. O budismo é uma ciência, né? Então, a ciência de observar a mente, né? Porque para que vocês tenham experiências diretas, o budismo é uma experiência direta. O budismo não se aprende nos livros, se aprende experienciando, né? Experienciando através da prática de meditação. E esses lugares são lugares de encontro concentrado. É como fazer... Tenta cozinhar um feijão na panela normal para ver quanto tempo leva. Agora cozinha na panela de pressão. O budismo o retiro é uma panela de pressão, que tu vai cozinhar mais rápido, assim, mais rápido, mais eficiência. Não tem distrações, não tem alguém abrindo a tampa, dá uma olhadinha, mexe, bota mais tempero. Ligou a panela de pressão, liga e espera. E para abrir tem um tempo, né? É a mesma coisa no retiro. Para tu sair daquilo tem um tempo, tem um último dia de acomodação para tu sair, a pressão está baixando, tu vai entrar em contato com o mundo. Então é isso. E os retiros servem para isso. Ou a gente pegar e agora não, agora eu vou fazer uma prática mais austera, vou sentar e vou praticar, vou ficar um final de semana, fazer um auto-retiro, isso pode ser feito, se tu tiveres elementos para isso. Né? Algumas pessoas já me pediram isso, tu pode coordenar, me montar um retiro de 3 dias, vou ficar em casa. Ótimo, faço, organizo, não tem problema. Né? Para quem já é praticante, né? Quem não é praticante não adianta, não vai conseguir ficar nem meia hora. Então os praticantes ali, eles ficam o final de semana inteiro, ficam uma semana praticando. Tem a panela de pressão. A humildade é provavelmente o atributo mais importante de um aluno do Dharma. Vocês sabem que eu sou muito humilde, né? Diz Dzongkar Khyentse Rinpoche. Ele está falando isso, o Dzongkar Khyentse Rinpoche, aquele o guru não bebe cachaça, aquele do cachaça do livro, né? Mas ele mesmo não é nada humilde. Ele é super orgulhoso. Ele mesmo diz isso. Não, eu sou super orgulhoso. Vocês já ouviram ele? É uma figura. Ele é um artista, né? Ele faz filmes, ele trabalha com arte, ele é um artista, assim. E ele não tem nada de humilde, nada, é zero humildade. Ele mesmo fala isso e a gente vê. É tipo uma estrela de cinema, assim. Ele transita, né, como se fosse, sei lá, né? E acho maravilhoso, porque ele é de um... Isso não me diminui a capacidade intelectual dele, mas, né, a humildade é provavelmente o atributo mais importante de um aluno do Dharma. Aí, porém, num livro que eu li dele, ele diz isso, depois ele bota uma vírgula. Porém, eu não a tenho. Eu sou extremamente orgulhoso. Isso nos livros que eu li dele, não sou eu que estou falando. Seria um eufemismo dizer que há pouca humildade aos alunos do Dharma de hoje. Ele nem mesmo existe, a humildade dela é seu ensinamento. Não, o pessoal do Dharma, assim, vou contar uma coisa a vocês, são todos muito se acham, assim. São alunos flutuantes.
Flutuantes não é porque saem do Dharma, flutuantes porque eles flutuam. Tu passa por eles, estão flutuando, assim. Ah, eu não tenho a menor paciência. Tem muita gente, assim. E se um dia eu ficar assim, gente, ficar com essa cara de empafiado, de instrutor empafiado, que, eu tenho conhecimento, se aproximem e façam isso, né? E aí tu tem que marcar a hora para conversar com a pessoa e a pessoa fica te enrolando, agora estou muito ocupado, agora não sei o que. Meu, quem me chama eu respondo. Se um dia eu ficar empafiado assim, você mas só aquela, né? Podem me chamar a atenção, diz, vem cá, qual é a tua, Kyoshin? O que tá te achando? Não me deixem ficar assim. Eu não suporto instrutores que estão no mesmo nível que eu, ou mais abaixo, alguns mais acima, e que se acham os reis da cocada, assim, na internet, nos retiros. Meu, não façam isso. Não façam isso. É muito, muito chato. Mas não vou dizer nomes aqui porque... Ai, eu tô terrível hoje. É a semana que está começando, eu tenho que estar terrível, senão eu não consigo trabalhar. A prática budista, entendida em toda a sua profundidade, não diz respeito a ser especial. Tá aí, ó. Mas a ser verdadeiramente natural. A ausência de qualquer noção de ego é de fato a maior e mais fundamental realização. Essa impessoalidade concede a liberdade de simplesmente ser, sem inibições. Confere confiança interna, sem necessidade de provar nada. Acrescentava graça e dignidade a tudo que tudo o que Kandro fazia e nada tinha a ver com a autodepreciação que gostamos de praticar no Ocidente. A Luana escreveu ali, terrível demais. Eu acho muito chato. Nossa, eu vejo isso com muito... Mas como eu estou nesse mundo, eu vejo isso muito, assim. Muito, muito. Eu só penso, se tu tivesse alcançado a realização para começar, tu não estaria aqui. Então para. Para que tu não é a Madonna. Tá louco. Apesar de sua humildade e silêncio, as pessoas não conseguiam deixar de se comover com sua presença. Kandro era um enigma, diz Kunga Gyalmo, hesitante, em busca de palavras para descrever a melhor. Como sua cuidadora, a Gyalmo, né? Na Índia e na França, Gyalmo costumava levar Kandro para pequenos passeios ou para realizar exames médicos e observava como ela atraía as pessoas, como um imã. Todos eram afetados por sua presença, mesmo as pessoas que não tinham formação no budismo. Por exemplo, costumávamos ir a uma pequena reunião hindu em um parque comum, ou apenas apreciar os jardins locais. Sem querer, as pessoas sentiam necessidade de demonstrar veneração a essa velha senhora asiática em uma cadeira de rodas, ou sentada em um banco do parque, sem saber nada sobre ela. As pessoas se aproximavam de nós e perguntavam, quem é essa mulher? No momento em que a vi, senti algo especial. Até mesmo em um hospital francês, ela causou uma grande impressão nos médicos, e eles passaram a amá-la. Ocasionalmente, um fragmento de sabedoria aguçada de Kandro surgia uma conversa casual. Os seus olhos, de repente, lançavam um olhar astuto. Perto do fim de sua vida, Kandro tornou-se como uma criança, no melhor sentido da palavra, inteiramente aberta, sempre completamente presente no momento, exalando pureza, inocência e amor. Não havia postura ou posicionamento, e essa total falta de vaidade fazia com que as pessoas se sentissem imediatamente à vontade e calmas em sua presença. Ao contrário de muitos outros mestres, nunca me senti intimidada, apenas em reverência, como se tivesse encontrado uma força da natureza poderosa, embora terna. Ao longo de sua vida, ela se recusou a tomar o assento de um lama e dar bênçãos. Quando Dilgo Khyentse Rinpoche quis receber uma bênção dela, ela teve que gentilmente pegar sua mão e colocá-la no topo de sua cabeça. Ou seja, tu não precisa da minha bênção, tu tens a bênção. Mas nos últimos anos de vida ela se tornou mais aberta e muitas vezes acariciava suavemente a bochecha de um visitante como uma bênção. É isso. Tem seres que são assim. Bora lá?
possível, se coloque numa postura digna. Pode ser deitada, pode ser sentado, encostado. Digno é digno de mente. Uma postura de abertura, uma postura de respeito por si. E à medida que o corpo vai se acomodando, junto dele a mente, a nossa consciência, ou o nosso estado de consciência. Vai se ajustando a esse corpo. Vai observando o que o corpo está nos dizendo, e ele diz através das sensações: calor, frio, dor, cansaço, relaxamento. E ele vai te contando uma história, vai ouvindo. E como uma mãe que abraça uma criança no colo, uma criança que chora, fica apenas ouvindo, sabendo que ela já está alimentada, está com a fralda trocada. Essa criança chora assim mesmo. E essa mãe explora todas as partes do corpo desse filho, dessa filha. Tocando com suavidade, com carinho. Até descobrir o que incomoda. Da mesma forma, a consciência percorre nossas sensações, olhando com carinho esse corpo, com curiosidade, amorosidade, da forma como ele se apresenta. O nosso corpo, ele é uma construção do nosso karma. Não há nada errado com o nosso corpo. À medida que nós vamos purificando o nosso karma, nosso corpo vai mudando. O corpo é só um resultado. Vá observando seus pensamentos. Talvez você concorde com isso ou não. Apenas observe você reagindo ao que é dito. E deixe passar. Seja bom ou ruim. E acomode a sua atenção por alguns instantes na sua respiração. Para aqueles que irão permanecer na prática, permaneçam.
para os demais, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa segunda, um bom início de semana para todos vocês.